Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. É muito bom ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Hoje vamos falar sobre quando João Batista torna a repetir o seu testemunho. Isso ocorreu além do Jordão, onde João foi interrogado pelos sacerdotes e levitas sobre o seu batismo. Vamos enfatizar João capítulo 1, versículos 19 a 34. Espero que esse estudo lhe abençoe. Mas antes de começar, gostaria de fazer uma pergunta. Qual a posição que damos a Cristo no nosso ministério e em tudo que fazemos? Vamos iniciar então. João, capítulo 1, versículo 29. O dia seguinte, viu João a Jesus vir a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia seguinte viu João a Jesus vir a ele, não para ser batizado, porque Jesus tinha sido batizado antes por João. Isso parece ter sido depois que Cristo tinha passado os 40 dias no deserto, de onde ele agora retornou e veio observar o ministério de João, para lhe dar honra, e para que ele pudesse ser feito manifesto pelo João Batista. E este era o dia depois que João deu testemunho relativo a Jesus para os sacerdotes e levitas, e ao qual Cristo, através do Espírito Santo, conhecia plenamente. E então veio a esta ocasião, quando as mentes das pessoas estavam preparadas pelo testemunho de João para tanto esperarem como para o receberem. Uma parte do trabalho de Elias, da qual os judeus lhe atribuíam, e o tempo preciso de fazer isso, exatamente concorda com esse relato de João Batista, pois os rabinos diziam que o trabalho dele era para trazer a eles, os israelitas, as boas novas da vinda do Redentor. E este será um dia antes da vinda do Messias. Porque João, no dia antes, tinha comunicado para os sacerdotes e levitas que o Messias já tinha vindo, e agora no dia seguinte, vendo-lhe, apontou-lhe com o seu dedo. Eis o Cordeiro. Um cordeiro entre os judeus era morto e comido na Páscoa, para comemorar sua libertação do Egito. Um cordeiro era oferecido no tabernáculo e depois no templo, todas as manhãs e tardes, como parte da adoração diária. O Messias foi predito como um cordeiro levado ao matadouro, para mostrar sua paciência em seus sofrimentos e disposição para morrer pelo homem. Um cordeiro entre os judeus também era um emblema de paciência, mansidão, gentileza. Por todos esses motivos, e não apenas por um deles, Jesus foi chamado o Cordeiro. Ele era inocente, ele era um sacrifício pelo pecado, a essência representada pela oferta diária do Cordeiro, e morto no horário habitual do sacrifício da tarde. E Jesus foi o que foi representado pela Páscoa, afastando a ira de Deus e salvando os pecadores por seu sangue da vingança e da morte eterna. Como os judeus costumavam ter noções supersticiosas sobre o sacrifício, João corrige essa falha de interpretação, lembrando-os do objetivo ao qual todos os sacrifícios foram direcionados. Versículo 30. Este é aquele da qual eu disse: após mim vem um homem que já foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. João Batista compreende tudo em poucas palavras, quando declara que Cristo é a pessoa que, disse ele, lhe era superior, pois daí resulta que João nada mais é do que um arauto enviado para lhe anunciar, e portanto, novamente, é evidente que Jesus é o Messias. Versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifesta a Israel, por isso vim eu batizando com água. Eu não o conhecia. João talvez não conhecia pessoalmente Jesus. Embora eles estivessem remotamente relacionados, pois suas mães eram primas, pode ser que eles não se tinham conhecido até agora, ou provavelmente que não se viam havia anos. João viveu principalmente na região montanhosa da Judéia. Jesus foi levado por José para habitar em Nazaré. Até Jesus ser batizado, parece que João não o conhecia.
pelo menos não o reconheceu de adulto. Ele entendeu que deveria anunciar que o Messias estava prestes a aparecer. Ele foi enviado para proclamar sua vinda. Mas ou ele não conhecia pessoalmente Jesus, ou, muito provável, sabia que era Jesus, mas não tinha conhecimento que ele deveria ser o Messias. Isso prova que não poderia ter havido conluio ou acordo entre eles para impor ao povo, para que não se suspeite que seu testemunho tenha sido dado por amizade ou favor. Assim, ele antecipa tal dúvida, afirmando que não tinha outro conhecimento de Cristo, além do que obtivera por inspiração divina. O significado, portanto, equivale a isso, que João não fala por sua própria sugestão, nem pelo favor do homem, mas pela inspiração do Espírito e pela ordem direta de Deus. Versículo 32. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito Santo como pomba descer do céu, e repousou sobre ele. Havia chegado o momento da manifestação do Cristo, e quando ele resolveu se dar a conhecer ao mundo, Jesus começou com o seu batismo. Naquele momento, portanto, Jesus recebeu o Espírito não apenas para si mesmo, mas para seu povo, e por isso sua descida foi visível, para que saibamos que nele habita uma mudança de todos os presentes, das quais estamos vazios e destituídos. Versículo 33. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer ao Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Este era o sinal pela qual João deveria conhecer o Messias. Ele deveria ver o Espírito descendo como uma pomba e permanecendo sobre ele. Não se segue, no entanto, que ele não teve nenhuma sugestão antes disso de que Jesus era o Cristo, mas significa que, com isso, que ele deveria conhecê-lo infalivelmente através desse sinal. João, antes do batismo de Jesus, poderia até saber que ele afirmava ser o Messias e poderia até acreditar nisso, mas o infalível, certo testemunho do caso foi a descida do Espírito Santo sobre ele em seu batismo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. O batismo nas águas realizado por João Batista era um preparatório, porque visava o arrependimento e simbolizava ser lavado dos pecados. Jesus, em contraste, batizaria com o Espírito Santo. Ele enviaria o Espírito sobre todos os crentes, capacitando-os a viver e a ensinar a mensagem da salvação. Versículo 34. E eu o vi, e testemunho tenho, que este é o Filho de Deus. João quer dizer que o que ele declara não é duvidoso, porque Deus teve o prazer de familiarizá-lo plena e completamente com aquelas coisas das quais ele deveria ser testemunha do mundo. E é digno de nota que ele testificou que Cristo era o Filho de Deus, porque quem dá o Espírito Santo deve ser o Cristo, pois a ninguém pertence a honra e o ofício de reconciliar os homens com Deus. Terminamos aqui esse nosso estudo. E o que podemos aprender aqui? Uma coisa muito importante, que apesar de João Batista ser um pregador bem conhecido, que atraía grandes multidões, estava contente por Jesus ocupar a posição mais elevada. Essa é a verdadeira humildade, a base para o poder de Deus manifestar-se na pregação, no ensino ou em qualquer outro trabalho que fizermos para Cristo. Quando nós nos sentimos felizes por fazer a vontade de Deus, isso honra a Jesus Cristo, e Deus fará grandes coisas por nosso intermédio. Até a próxima. Fique com Deus.